Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Não Podcast, dessa vez Home Edition, e a gente já vai te explicar o porquê. Eu estou aqui com a Olivia Alonso, nossa CEO, Felipe Paleta, meu braço direito na apresentação de Não Podcasts e assuntos aleatórios, Luiz Sexta, e eu sou Helena Margarido, especialista em cripto e assuntos aleatórios também. Tudo bom, gente? Tudo bem? Tudo bom, Helena? Tudo bom, Tudo. gente? Tudo bem? Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai repercutir aqui hoje é Covid, né? E esse salto exponencial da Omicron aí, né? Nas últimas semanas, principalmente, né? Quando a gente teve a questão da variante da Delta, etc., tudo isso teve uma repercussão muito negativa no mercado, né? Eu queria saber de vocês, dessa vez com a Omicron, como que os mercados estão reagindo? Pode começar a Paleta. Assim, a gente já reage, o mercado já reage de maneira muito diferente da forma como reagiu lá em março de 2020, né? Justamente porque hoje a gente tem uma vacina, né? Uma vacina que funciona. Em casos mais graves, né, de doenças pelas novas variantes, são muito menores, né? Então, de forma geral, os riscos são muito diluídos, né? Então, o mercado ele olha muito mais para a perspectiva, né? Quanto que o aumento de casos pode prejudicar alguns setores de forma isolada, né? Então, aqueles setores que, de repente, demandam as pessoas consumindo produtos fora de casa, esses podem sofrer uma volatilidade maior, né? Porque não quer dizer que ela é menos grave, uma doença que muda-se os protocolos, né? Então, as pessoas têm que fazer quarentena, diminui o número de pessoas nas ruas, né? Então, é só pensar a gente aqui na Monet, né? A gente foi afetado aqui, o restaurante aqui do nosso lado deixou de faturar o nosso almoço aí por umas 2 semanas pelo menos, né? Então, é entender essa dinâmica para entender como que cada empresa sofre ou até se beneficia, né? Como o caso de vendas online, por exemplo, em uma situação como essa. Você quer complementar, Sexta? Eu acho que, do ponto de vista de incertezas, né, que a pandemia traz e essa nova cepa traz, eu acho que a gente, de alguma maneira, já aprendeu qual é o comportamento desse vírus desde as primeiras ondas, né? Então, a gente já não está mais brigando tanto no escuro como a gente estava lá em meados de alguns anos atrás, né, em 2019, 2020. Mas o fato é que toda essa temática de fechamento de economia para diminuição do contágio, né? Isso acontece basicamente para que os hospitais não fiquem tão cheios, né? Os leitos são finitos, né? Tanto de UTI quanto de enfermaria. Então eu não baixaria a guarda nesse momento, porque o número de casos tem subido bastante. O fato é que não são tão graves assim, muitos permanecem em casa sem mesmo ter nenhum sintoma, mas não baixaria a guarda nesse momento, dado que o ritmo de contaminação continua alto, né? Continua alto de uma maneira, de uma forma independente, assim, de uma maneira que acontecem de maneiras diferentes, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, né, quanto na América do Norte. Enquanto na Europa ainda está subindo, né, a gente tem uma tendência de alta nos casos, nos Estados Unidos a gente tem uma tendência de queda, e aqui a gente está numa tendência de alta também. Então, a Omicron ainda está trazendo algumas incertezas, né, que precisam ser analisadas sem baixar a guarda, né? Não, na hora que você vê o número de casos da Omicron e o gráfico, assim, ele é exponencial que nem cripto, né? Aumento de 300% em uma semana, 400%, é um absurdo, né? Mas é interessante ver também que os números, por exemplo, no Reino Unido, eles estão caindo na mesma velocidade com que subiram, né? Então, isso mostra também essa questão que o senhor está falando. A pessoa pega ali o coronavírus, muitos dos casos você tem sintomas muito leves quando tem,
e essa recuperação ali após 14 dias ela é muito rápida, né? Então, matematicamente, se a gente olha essa curva ali, ela se basicamente ali em 30 dias ela se equaciona, né? Entender como cada país está reagindo no sentido de vacinação, né, de terceira. A gente vai ter uma quarta dose, né, sabe-se lá quantas a gente vai ter até o final de 2022, 2023, mas isso vai ser praticamente comum, né? Já está caindo aí no consenso, como já tem se discutido, por exemplo, na Espanha, de considerar essas novas variantes já muito mais próximas a uma, uma crise viral comum. E de alguma forma, assim, também na hora que divulgaram a Omicron, né, os mercados sofreram, né, a gente sabe disso, vivemos isso todos os dias, com o receio do avanço da Omicron, né, teve a chamada crise de liquidez, né, mercados do mundo inteiro reagindo a Omicron, e na sequência a isso, coladinho, quase que colado mesmo, veio a questão do Fed aumentando os juros nos Estados Unidos, né? Enquanto a gente grava esse não podcast, eles estão se reunindo agora para deliberar para quanto que vão os juros nos Estados Unidos. Tinha uma pesquisa na CME rodando, em 94% dos participantes acreditavam que os juros iam ficar entre 0 e 0,25%. E vocês, especialistas, o que vocês estão achando? Esse ponto é bem interessante, porque eu acompanho isso bastante, né? Não só como investidor de CM Group, né? Mas também como analista macro, né? Que traz aqui uma visão mais ampliada do mercado. Mas esse indicador de probabilidade de aumento de juros, né? Porque o mercado já está trabalhando com aumento de juros para março. Nessa reunião hoje o mercado não espera que a taxa de juros aumente, né? O mercado já está olhando pela movimentação de março e já espera aí 4 movimentações de subida de juros em 2022, né? Antes da variante da Omicron, né, a expectativa, essa probabilidade estava na casa de 30%, 40% só de subida de juros já em março, né? Agora já é praticamente 80% a probabilidade de alta, né? Então, essa variante Omicron, ela acelerou um movimento de alta de juros nos Estados Unidos, né? Então, isso pegou principalmente as ações nos Estados Unidos aí de calça curta, né? Isso casado aí com dados de inflação mais altos, né, não surpreendeu tanto o Brasil porque a gente já estava vivendo isso, né? O juros já subiu em 2021 de 2% para 9% e a inflação já bateu o que a gente acredita de ser, que pode ser as máximas, né? Então, no Brasil, a gente já viveu um movimento que os Estados Unidos está vivendo agora, né? E a gente viu, nesse começo de ano, as ações americanas caindo bem forte. E vocês acham que... Só Desculpa. Imagina, eu peço desculpa aí. É só para explicar a relação, né? Que a gente fala aí como se fosse óbvio, né? Como se estivesse implícito, mas muita gente não entende a relação do juro com a bolsa, né? Então, aí só para ficar bem claro, aí vocês complementam, por favor, aí minha resposta. Mas uma maneira bem grosseira de explicar isso é: o juro aumenta, os títulos americanos são tidos como a aplicação mais segura do mundo, são usados como referência para calcular risco de qualquer outra aplicação. Quando você tem a coisa mais segura do mundo pagando mais, para que você vai correr risco em outras, né? Então, isso que, na prática, é isso. Assim, Sim. você senta ali na sua planilha, você fala, cara, eu vou tirar meu dinheiro dessas ações, ou pôr no juro americano, que eu vou ser bem remunerado e sem risco, né? E aí todo mundo faz essa conta, e aí isso investidores, pessoa física, institucionais, né? E aí acaba. Então não quer dizer necessariamente, não é que o juro aumenta, quer dizer que, né? Uma vez me perguntaram isso, mas qual que é a relação do juro aí com a bolsa? Quer dizer que o juro aumentando, as empresas vai aumentar a dívida das empresas? Também, né? O juro aumentando também aumenta a dívida das empresas, mas isso aí é um outro efeito, né? Um efeito que acaba tendo um impacto menor do que esse impacto da migração dos investidores para um produto de menos risco, né? Tô certa, Paleta, sexta? Tá certa sim. O que eu adicionaria a esses pontos é que quando a gente está falando de taxa de juros,
a gente também precisa levar em consideração, de alguma maneira, a inflação, né, que corrói o poder de compra das pessoas e quando você compara ainda a inflação que está batendo os seus 7% lá fora com as taxas de juros também tão baixas assim, né, é difícil, de alguma maneira, não ter pelo menos um pouco da carteira em ativos de maior risco, né, porque no final das contas, se você não faz nada com o seu dinheiro, você está perdendo o poder de compra. A inflação está corroendo todo esse seu poder de compra. Então, por isso que eu continuo ainda entusiasmado com o que pode vir a acontecer daqui para frente, mesmo com esse ritmo de alta que o Fed está promovendo, né? Porque as taxas de juros reais ainda não deixaram de ser negativas, né? Provavelmente a gente pode ter alguma rotação de setores, né? Setores em que o valor está muito mais relacionado com a capacidade de crescimento lá na frente, provavelmente devem sofrer um pouco mais, como sofreram nos últimos dias, né? E aquelas ações que têm um maior fluxo de caixa, né? Que geram mais caixa, provavelmente vão se dar melhor nesse cenário. Na verdade, você já até puxou o gancho para o próximo assunto que eu ia falar, Sexta, que é a inflação, né? Aqui no Brasil estão colocando a inflação acima de 10% ao ano, mas algo que já estaria precificado aí. E Estados Unidos também com a inflação aí ameaçando, né? Quais são as considerações de vocês a respeito disso? Inflação no mundo. A gente já está acostumado aqui, né? Não, e comprar dos Estados Unidos hoje, né? Você paga o dólar e a inflação americana, né? Há pouco tempo atrás, aí, há quantos anos? Sei lá, 5, 10 anos, todo mundo, eu lembro, ia fazer enxoval nos Estados Unidos, né? Você vai ter filho, você vai lá comprar tudo, você vai... Imagina, hoje, é mais caro você comprar um item nos Estados Unidos do que no Brasil. Muita coisa você tem que fazer conta, né? Antes daquela coisa, você vai viajar, pede para trazer isso, pede para trazer aquilo, isso acabou, né? Não, eu tive, até por curiosidade, esses dias eu entrei no YouTube e pesquisei alguns vídeos de brasileiros que entram lá no Costco, no Walmart e mostram o preço das coisas, né? Então, televisão, geladeira, tudo. Você faz as contas, você vai em qualquer loja, tá muito pau a pau, né, hoje em dia. Então, assim, essa diferença e também incentivo para o brasileiro diminui bastante, né? Acho que isso demonstra de alguma maneira que o nosso câmbio pode estar desvalorizado, né? O nosso real possa estar desvalorizado acima do que deveria estar nesse momento, né? Então acho que é uma boa colocação aí. Mas aí, em ano de eleição, real já está desvalorizado. Qual que é a perspectiva? O dólar sobe ou o dólar desce? O que vocês acham? Perguntinha fácil, né? Eu acho que eu sigo com a mesma resposta que eu dei no nosso último podcast, né? Que a gente falou um pouco sobre perspectiva. Acho que a arma na cabeça, eu não apostaria muito na apreciação do real, né? Eu acho que a gente tem muita volatilidade aí no cenário, né? Eu prefiro apostar no real no sentido de comprar mais ações brasileiras do que ações norte-americanas. Eu acho que essa é a melhor aposta que eu poderia fazer, mas ficar comprado cegamente com uma parte grande do portfólio só em dólar, eu acho que é muita volatilidade, né? Eu acho que as ações estão muito mais baratas do que o que eu consigo julgar do câmbio estar apreciado ou muito depreciado. Mas também não dá para ter $0, né? Tem que Não ter... dá para, exatamente, tem que ter um pouco, nem que seja através de, por exemplo, BDRs, né? Acho que é uma forma inteligente hoje em dia de ter dólar. Mas aí agora pode falar, Oli, desculpa. Não, o fundo cambial, ele era a estrela solitária, né? Por muitos anos. Quero fazer hedge em dólar, fundo cambial, fundo cambial. Hoje você não precisa mais disso, né? Interessante essa mudança também para a pessoa física, né? E você consegue, por exemplo, muita gente tem investido agora em ouro, né, nos Estados Unidos, que é um call que a gente já dá aqui há bastante tempo, mas o ouro, principalmente a Helena vai conseguir complementar aí com as criptomoedas também em queda.
inflação não só no Brasil, agora no mundo, né? Nos Estados Unidos, na Europa, o ouro já está passando por uma apreciação grande. E hoje você consegue, aqui do Brasil, comprar BDRs de mineradoras de ouro que se valorizam muito mais com a subida do ouro, né? Então, se o ouro sobe 10, ela sobe 20, 30%, né? Então, hoje, o investidor ele compra um BDR de uma mineradora de ouro, ganha 2 vezes a valorização do ouro e está protegido em dólar, né? Então, A assim, gente tem no-brainer. essa recomendação, né, Paleta, na sua carteira já, eu Tem, lembro, já há uns 3 tem. meses, né? A gente tem a Newmont Corp, que é uma mineradora de ouro, a maior mineradora de ouro no mundo. Então, tem ali a maior parte da produção dela nos Estados Unidos, tem um pouco na América Central, que na América do Sul muito pouco, mas também tem na Austrália, tem um dos menores custos de produção. Então, ela produz o ouro a 1.200 onças a tonelada, né? E hoje o preço está 1.850, né? Então, a margem está muito alta para as mineradoras, elas não têm dívida, então está sobrando caixa. Então, assim, é um player de dividendo muito óbvio que, assim, essas empresas estão usando esse caixa agora para investir também nos minerais do futuro, né, que é um pouco de cobre, níquel, que são os minerais que assim, ganham tração com a eletrificação da economia. Engraçado você falar isso, Paleta, porque o cenário na mineração de cripto está igualzinho. Os mineradores estão super capitalizados, um monte de Eu queria minerador só te dar o divulgou. gancho, foi isso. Ah, obrigada. Então, um monte de minerador divulgou que não liquidou nada dos bitcoins minerados durante o ano de 2021 e estava aproveitando agora essa queda que teve no mercado de cripto para comprar bitcoin spot em vez de minerar. Porque chegou num ponto que ele tangenciou ali ficar abaixo do custo de mineração. Então, a grande diferença é que não tem ação, né? Não tem nenhuma mineradora de cripto com capital aberto, infelizmente, mas tem outras recomendações, né? De empresas que fornecem hardware para isso, tem a Nvidia, tem a AMD, tem outras coisas aí que as pessoas podem eventualmente considerar, porque minerar Bitcoin está cada vez mais difícil, muito, muito difícil, as máquinas são super caras, e aí as pessoas acabam começando a minerar por outros meios usando placa de vídeo, né? E aí a gente já até estudou aqui dentro que tem uma correlação imensa do preço do Ethereum com a valorização das ações da AMD e Nvidia. Então pode ser uma tese bacana aí para quem quiser investir em mineração digital, assim, para o futuro, né? É uma tese super interessante, né? Tem aqueles comentários, né, que no Gold Rush que aconteceu nos Estados Unidos, na costa leste, lá atrás, mais gente ganhou dinheiro vendendo pá, então, nesse sentido de que ganhou dinheiro estava associado ao custo de exploração, né, do que necessariamente com ouro, né? Poucas pessoas conseguem obter o ouro, né? Então, Nvidia e AMD são teses assim, que têm se beneficiado já há alguns anos e vão continuar se beneficiando desse ecossistema, né, do metaverso, de criptoativos. Nossa, do metaverso é um assunto que está quentíssimo. E é engraçado isso. Eu estava fazendo uma reflexão com um super amigo meu, professor, PhD em engenharia e tudo mais. Ele virou para mim e ele falou: Helena, por que que o Second Life, que é lá de 2001, falou, aquilo lá era um metaverso, de fato, era um metaverso, né? Por que que aquilo lá não emplacou da maneira como as pessoas estão achando que hoje o metaverso vai emplacar? E aí a minha resposta para ele foi algo que eu realmente acredito. Falei, porque na época você não tinha tecnologia em blockchain. Então você não conseguia de fato fazer trocas ali em um ambiente descentralizado, né? Você até poderia criar a moedinha do jogo, etc e tal, mas não daria para você gerir tua própria wallet enquanto você navega nesse ambiente, né? E aí agora tem Bill Gates falando que em 3 anos todas as empresas vão ter ambiente no metaverso, tem Banco do Brasil colocando coisa no metaverso, tudo é metaverso agora. Eu nunca vi. Que vocês acham? Vocês acham que a gente vai ter uma bolsa no metaverso, uma bolsa de valores regulados assim no metaverso? Vocês acham que tem atratividade para isso? Ah, eu não duvido não.
Com certeza, o pessoal do mercado financeiro não consegue perder uma oportunidade, né? Acho que vai ser muito rápido. Porque essa questão de tokenização de ativos já é muito clara, né? Você abre uma conta em uma corretora de criptomoedas lá fora, você já consegue comprar ações da Coca-Cola, enfim, da própria Nvidia, AMD, de forma tokenizada, né? Então, você está comprando um certificado digital que reflete o mesmo retorno daquela ação negociada na bolsa, né? Então, criar um ecossistema onde você cria como se fosse um pregão viva voz, né, como era antigamente. Às vezes os saudosistas podem criar isso no ambiente digital, né, e trazer essa tecnologia. Sei lá, é uma ideia aí Não, para o Bill Gates. é uma ideia. Pior que tem dentro do Decentraland, tem um Wondermine, que é onde o pessoal fica minerando as coisinhas para conseguir emitir NFT e tudo mais. Tem uma função lá no chat que é você ficar com o teu áudio ligado. E tem gente que fica com o áudio ligado batendo o maior papo. E ficam lá, tipo, horas e horas por dia tentando emitir NFT, batendo papo. Então, por que não, né? Imagina recriar um pregão virtual em ambiente de metaverso. A tokenização, Helena, acho que vai ser, não tem, é um caminho sem volta, né? Não tem como não tokenizar todos os tipos de ativos, né? Recentemente está se avançando todas as conversas para se criar uma bolsa de startups, né? Na verdade não vai ser bolsa, vai ser uma exchange de startups, que no final das contas o que vão ser negociados são tokens, né, que representam o contrato físico que foi firmado lá atrás entre os anjos. Acho que isso vai facilitar muito todo tipo de transação e liquidez em startups, já sabe que é um negócio bastante complicado e o simples fato de a gente conseguir tokenizar e colocar isso em um sistema, acho que facilita muito a vida dos investidores, muito, mas muito mesmo. Startup, investir em startup vai ser bem diferente do que está sendo hoje. Com certeza, com certeza. Tokenização é um caminho sem volta para absolutamente todos os tipos de ativo transacionais que você quiser e puder imaginar. A única coisa, meus caros, que eu falo para vocês é essas olheiras aqui e essas marcas de expressão é porque o mercado que eu trabalho é 24/7, tá? Então vão se preparando para o dia que isso daí acontecer. Acabei de receber a notícia que o Fed manteve, ou manteu, né, como dizem no FinTwitch, manteu em 0%, por enquanto. Então vamos ter que aguardar março aí para a subida dos juros. Isso, a expectativa era essa manutenção mesmo, agora a gente fica aqui. A gente precisa ver aí o comunicado para entender os próximos passos, né? Acho que o mercado estava preocupado não só com o movimento de alta, né, mas com o rápido ele vai ser, e como que isso pode afetar a dinâmica da economia, se a economia desacelerou ou acelerou muito mais, né, porque a China está em um movimento contrário ao dos Estados Unidos, né? A China está reduzindo taxa de juros e eles querem voltar a crescer, né? Então isso gera um impacto de inflação mais forte nos Estados Unidos aí no curto prazo. E aí tem que entender como que a inflação se comporta lá, né? Porque assim, eu acho que uma grande preocupação lendo algumas casas aí norte-americanas é que a inflação tem subido muito com alguns itens que são geralmente puxa-puxa, assim, ele sobe e não cai mais. Por exemplo, salário, né? Aluguel, né? Então são dois itens que têm uma representatividade muito grande na composição dos índices de inflação nos Estados Unidos e que dificilmente, depois que sobem, apresentam uma retração, né? Então, isso pode fazer com que pelo menos metade aí desse comportamento da inflação de 7% nos Estados Unidos em 2022 já seja praticamente nítido para 2022, né? Aí a preocupação é maior que a taxa de juros possa subir para casa de 2, 3% aí a taxa de juros que um título americano paga aí para 10 anos, né? O ponto é, os Estados Unidos vão ter que dar um jeito de remunerar capital com inflação alta. E aí, a minha grande preocupação, na verdade, que já é fato dado, é a impressão descontrolada de dinheiro, né? Essa é a grande tese do Bitcoin. Em cima disso que está pautada a grande tese de valorização do Bitcoin, as repercussões disso, né? A primeira está aí, inflação na veia, né?
Então, a questão é se não vai ter que se imprimir mais dinheiro lá para frente por conta de outros problemas, de outras variantes do corona, ou outros subsídios, ou sei lá para quê, né? Acho que o Jerome Powell, assim como o Biden, estão apostando aí nessa visão keynesiana que salvou os Estados Unidos na última crise de 2008, né? Que é aumentar gasto do governo, investimento, e nesse sentido tentar tracionar a economia, né? Lá eles já estão hoje basicamente no que pode se considerar aí pleno emprego, né? Então, isso que pode tracionar a economia nos próximos meses, em um cenário em que a China já se tornou, né, a principal economia do mundo. Acho que isso é irreversível, né? Se você observar um pouco do ciclo econômico dos dois países. Então, essa é assim, a grande dinâmica, acho que dos próximos 5, 10 anos, é observar para onde vai tudo isso. É uma parte interessante também, Helena, acho que do que a gente pode discutir, e dentro do que o Felipe trouxe, é a questão de taxa de juros subindo nos Estados Unidos, né, e caindo lá na China, né? Então, acho que essa queda que está acontecendo na China muito provavelmente vai reativar a economia lá. Com a economia reativando, vão consumir mais commodities e consumindo mais commodities, sobra mais dinheiro para o Brasil. Acho que essa também é uma dos principais motivos que fez a Bolsa sair dos seus 100 mil pontos, alguns dias atrás, algumas semanas atrás, para os 110, 112 mil pontos que a gente está vendo hoje, né? Se por um lado a inflação pode pegar no bolso, né, dos consumidores e faltar dinheiro para consumo, por outro lado, os exportadores brasileiros vão nadar de braçada se as commodities permanecerem alta, com preço em alta, como provavelmente devem continuar com a China aumentando os estímulos, né? E eu queria aproveitar, deixa, para convidar todo mundo para assistir o filme de China na plataforma da Monet, porque tá bem legal, a gente explica aí, o pessoal que participou do filme explica as relações comerciais entre Brasil e China, mostra o quanto a gente é ainda, né, um parceiro comercial importante para a China e a China para o Brasil, né, obviamente, a questão das commodities e também o filme de mineração, que já está no ar, parte 1, parte 2, que explica também esse racional que o Paleta trouxe, né, quando ele fala que a mineradora está produzindo a 1.200 a onça, né, e no mercado você tem 1,8. Então é bem interessante aí, assistam os dois filmes na plataforma da Monet, porque acho que complementa bastante o Não Podcast de hoje, né? Ah, Eu sem tô aqui só dúvida. Explica muito do de que repente deve no ser. metaverso, porque eu tô no meio do mato aqui, ó. E aí eu pensei, o que vai acontecer, né, com quem que produz esse daqui? Vamos ver. No metaverso tem pernilongo? Tem pernilongo no metaverso, será? Ah, depende do metaverso que você for se meter, né? Na hora que criarem o metaverso do Pantanal, você acha que não vai ter pernilongo? Vai ter que ter, para recriar a experiência. Vai ter que ter até dengue. Vai ter que ter até dengue. E vai ser um dos NFTs Tem que mais ter caros do vacina, jogo. senão as ações das farmacêuticas vão devolver tudo que subiram. Se não tiver vacina. Exato. Exato. É capaz de ter umas vacinas E lá esse é um que ponto, não existem. e esse é um ponto interessante também, porque as farmacêuticas estão aí a preço de ouro também no mercado. Veja, esse é um risco aí que muito investidor tomou aí na pandemia, né? Porque muitas delas se beneficiaram, né, desse movimento, mas em passando, e a gente espera que passe, né, a pandemia, assim, essas são teses bastante arriscadas pelo preço que se paga, né, hoje uma empresa. Então, hoje já se discute aí a combinação de negócio da GSK com a Pfizer, né, para um valuation de 80 bi de dólares pela GSK, que tem aproximadamente 5% do mercado global de medicamentos. Assim, são valuations bem esticados, né? Vamos ver onde tudo isso vai acabar. Sem dúvida. E aí, senhores, o último assunto que eu queria trazer aqui para o nosso não podcast, porque a gente não pode escapar das aleatoriedades da vida, é um assunto que o Sexta vai amar, né? Que é a música que o Palmeiras não tem copinha, não tem mundial, agora ficou manca.
porque agora o Palmeiras sem copinha. É óbvio que isso não repercute, por enquanto, em nenhum dos nossos investimentos. Não existe um fan token do Palmeiras, até onde me consta ainda. Mas, Sexta, o que você acharia? Você compraria um fan token do Palmeiras apostando na valorização caso ele ganhe o Mundial esse ano? Eu acho que os palmeirenses estão comemorando muito mais a copinha do que vão comemorar o bimundial. Vai ser difícil ganhar da comemoração que fizeram com a copinha. Mas vocês comprariam? Música aí. Ai, tinha musiquinha lá, não tem copinha, não tem mundial. Não tem mundial na sexta, você sabe, não é bi, não é bi. A gente já passou por isso em não podcasts lá no passado. É um consenso quase, só você que é um old fora da reta. Mas vocês teriam esses fan tokens? Eu estava até conversando com o Paleta um dia desses. Paleta é corintiano, né, Paleta? Tô errada? Só não, tá totalmente certo. Então, vocês comprariam esses fan tokens, né? Porque o fan token, para quem não sabe, deixa eu explicar, né? Tem alguns times de futebol emitindo fan tokens que você compra uma NFT, muitas vezes, daí ele te dá direito de algumas coisas. Uma delas é, sei lá, votar no uniforme número 3 do time, participar de sorteios exclusivos, e para você dar uma força para o teu time mesmo. O Santos já emitiu aqui, eu acho que o São Paulo emitiu, não sei, eu como São Paulina, tô bem mal, mas eu queria saber do time de vocês, se vocês comprariam um fan token para dar uma força pro time de vocês, se vocês acham que isso tenderia a se valorizar. Eu acho ainda muito incipiente, é uma zona generalizada, né? Hoje você tem plano de associado do clube institucional do time, você tem o fiel torcedor, no caso do Corinthians, tem os planos de sócio torcedor que você vai até o estádio, você consegue comprar ingresso antes, você tem os fan tokens que te dão outros benefícios, é tanta coisa que você não sabe para onde está indo, né? Você não sabe para onde está indo esse dinheiro, como é feita a gestão não é profissional. Então, assim, a nossa expectativa é que agora com o SAF, né, que foi criada aí a Sociedade Anônima do Futebol, né, você vai ter clube empresa, a XP aí, por exemplo, junto com o Ronaldo, acabou de fechar a aquisição do Cruzeiro, né, você teve Botafogo também sendo comprado aí por um canadense, então a gente espera que talvez com o mercado ficando mais institucionalizado, com a gestão profissional, aí sim eu investiria, né? Mas por hora eu ficaria de fora aí desses tokens de time. São Paulo tem fan token, sim, caiu bastante. Eu sou São Paulina, eu falo isso porque investimento não se mistura com paixão, com religião, com política e com esporte, pelo amor de Deus, gente, né? Vai investir nisso, você tem que entender que, puta, não é um investimento, né? Você quer participar, escolher a cor roxa, verde, limão do uniforme, tudo bem, mas tem que pôr pouco dinheiro nisso, né? Eu sou São Paulina e não comprei o fan token, não, nem vou comprar. Eu sou São Paulina e eu nem tinha certeza se tinha sido emitido o fan token de São Paulo, olha isso. Eu sei que tem do Santos, sei que tem do Porto, do Milan, de vários outros clubes, porque estão listados na Binance. Mas é isso aí. Se for para o lado da zoação, por exemplo, o que acontece se corintianos comprarem os fan tokens do Palmeiras? Eles vão poder influenciar algumas decisões do que vão acontecer no Palmeiras, mas se for um token de governança, sim, vão poder influenciar. Exato. Token de governança dá direito a voto, então poderia. Mas é a mesma coisa de comprar ações de um time que não é o teu, né? Se você quiser trollar e jogar teu investimento lá para baixo, você fica à vontade, né? Exato, se tiver dinheiro para rasgar. Exato, exatamente. Está certo. Eu acho que fica o recado aí, cuidado com os fan tokens, né? Acho que é extremo. O mercado de cripto é super volátil, fan tokens, então, são super incipientes. Eu assino embaixo de tudo que o Paleta falou aqui. Então, se for ter na carteira, para ter só um pouquinho e tomar muito cuidado. Porque não tem como chamar o VAR, né? Não tem como chamar o VAR depois. Caiu. Não tem. Em cripto você é seu próprio banco, até no futebol. Então tem que tomar cuidado.
Então é isso aí, a gente se despede hoje do Não Podcast. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais, @InvistaMonet, com 2 T's no final, e a gente se vê na próxima. Até!